Meu nome é João Vitor Panda e começa agora, imediatamente, o mais novo episódio do Crônicas de Nada. Sabe o que eu queria hoje? Hoje eu queria uma porção imensa, uma porção mista, uma porção com batatas fritas palito, batatas fritas onduladas, batatas fritas canoa, mandioca frita, polenta frita, cubos de bacon, iscas de peixe, iscas de frango, cebola empanada, camarão à milanesa, anéis de lula frita, coraçõezinhos de galinha, tiras de carne, mariscos, mini pastéis de queijo, mini pastéis de carne moída, dadinhos de tapioca, torresmos, quibes, risoles, mini coxinhas, bolinhos de bacalhau, bolinhas de queijo, bolinhas de costela, bolinhos de cupim, bolinhos de rabada, bolinhos de feijoada, bolinhos de pastrame, pães de queijo, esfirras fechadas e esfirras abertas, picles de pepino, picles de cebola, picles de cenoura e picles de rabanete, ovinhos de codorna, frutas cristalizadas, uvas passas, damascos, figos frescos e morangos silvestres, uvas verdes e pêssegos em calda. Por cima dessa montanha, tiveram a safada pachorra de despejar linhas gordas de catupiry vagabundo e cheddar vagabundo. Salpicaram queijo ralado de saquinho e cobriram com fatias corriqueiras e abundantes de mussarela. Maçaricaram tudo e trouxeram para a mesa. 8 garçons foram necessários para trazer a bandeja. Eles abriram espaço entre garrafas de 1 litro de cerveja que dominavam as mesinhas de plástico. Cada um trouxe para junto do seu próprio peito os seus copos americanos de 200 ml, também na intenção de abrir alas para a porção. Quando ela repousou na mesa, um amigo que estava do meu lado esticou a mão para pegar uma batata. Eu tratei então de dar um tapa nessa mão atrevida. Olhei no fundo de seus olhos e disse: está sem sal. Cada um pegou então um dos inúmeros saleiros disponíveis, todos eles com grãos de arroz dentro, e começaram a chacoalhar sobre a porção. Pedi para o garçom um pires, e neste pires fiz pequenos montes. Montes de maionese, maionese sabor alho, maionese sabor limão, maionese caseira verde, maionese caseira azul, ketchup, ketchup sabor picles, ketchup apimentado, mostarda amarela, mostarda marrom e mostarda azul, molho de queijo, molho de cebola agridoce, molho chipotle, molho barbecue, geleia de morango com pimenta, geleia de goiaba, geleia de fisales e pimenta. Antes de começar a comer, consumo em um único gole a cerveja remanescente do meu copo. Imediatamente, sirvo mais um copo para mim e reponho os copos vazios de amigos que me cercam. Faço a conta de cabeça e fico feliz ao perceber que o valor da porção, dividido entre todos que estão na mesa, ficará apenas R$ 18,90 por pessoa. Mas de alguma forma, naquele momento, eu tenho a certeza de que dinheiro não é um problema. Chamo então o garçom dizendo: "Ô meu artilheiro", e peço para ele uma caipirinha. Na mesa ao lado, consigo ver o ator Antônio Bandeiras, a escritora Clarice Lispector, o jogador Thiago Neves, a cantora Beth Carvalho, o inventor Thomas Jefferson, o pintor Pablo Picasso, o diretor David Lynch e o homem responsável pelo assassinato do ex-presidente John F. Kennedy. Respiro fundo. A brisa marítima invade os meus pulmões. Eu desencaixo o intervalo entre o meu dedão e o dedo do meio do meu pé da tira de borracha do chinelo. Repouso meus pés, agora descalços, sobre a totalidade destes mesmos chinelos. Seleciono um camarão à milanesa do meio da porção, passo ele em 3 dos molhos supracitados, o posiciono em minha boca, mastigo e engulo. Dou mais um gole na cerveja.
Eu nunca estive tão feliz. Eu tava na casa de um amigo meu recentemente. E daí eu virei pra ele e falei as seguintes palavras: o frango à milanesa é uma das coisas mais cruéis que o ser humano já fez em toda a sua história de crueldade. E ele falou: ah, é? Por quê? Aí eu falei: pensa no que é o frango à milanesa e como o frango à milanesa é um crime de guerra contra todas as galinhas. Porque o que você está fazendo com uma galinha? Você está pegando os pedaços esquartejados do cadáver dela, esfregando nos restos de aborto dos seus filhos que nunca tiveram a oportunidade de viver a vida, passando na farinha de rosca, fritando, comendo e cagando pelo seu cu. E ele falou: caramba, é verdade, né? Que maldade. E eu imediatamente falei pra ele: bom, não fui eu que tive esse insight, né? Eu vi isso aí em algum post de alguma forma aí e só tô te repassando agora essa historinha anedótica. E por que que eu estou contando aqui? Por que que eu estou relatando o dia que eu contei essa historinha anedótica pra um outro amigo meu? Porque essa história da essa anedota do frango à milanesa ser um dos maiores crimes da humanidade, eu tenho certeza que eu ouvi de outra pessoa, eu tô apenas repassando, certo? Não fui eu o autor de tal anedota. Só que diversas vezes em minha vida, com diversas ideias que eu tenho, e recentemente eu tenho botado várias dessas ideias em prática, né? Pô, eu tô todo dia gravando vídeo aí para diversas plataformas ou gravando esse podcast aqui. E cada vez mais frequentemente eu termino de ter uma ideia ou eu termino de realizar uma ideia com a sensação de que, caramba, que isso, gatos? Os gatos estão brigando. Com a sensação de que não fui eu que tive aquela ideia. Eu consumi aquilo em algum lugar, num filme, num podcast, num vídeo do YouTube, numa série, sei lá. É uma ideia de outra pessoa que eu consumi há muito tempo e ficou armazenada aqui em alguma esquina do meu cérebro. Eu esqueci qual é a origem daquilo e isso veio até mim, isso voltou para a superfície da minha mente em forma de ideia, sabe? E daí eu executei aquilo como se aquela ideia fosse minha, sendo que na verdade eu só esqueci que eu já tinha consumido aquilo em algum outro formato. Tá ligado? E meu Deus, gatos. Psst, ei. Psst. Ok, acho que elas pararam. Meu, voltaram. É um verdadeiro Brazilian Jiu-Jitsu que tá acontecendo aqui. A Iracema por cima da Princesa Carolina e elas tentando entender ali o movimento uma da outra, tentando encaixar uma porrada ou outra. Caralho. Psst, ei, psst, deu. Psst, deu de briga. Vem pra cá. Psst, psst, psst. Dispersou? Dispersou. Chega, chega, chega. Por que eu tô falando isso? Porque assim, eu quero chegar em outro ponto. Não é sobre, sei lá, plágio criativo nem nada. Até porque, muito antes de acusar alguém de plágio, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro que as pessoas podem ter uma mesma ideia em tempos distintos, sabe? Tipo, sei lá, às vezes você teve uma ideia e ela é uma ideia original e você executou ela. Só que daí você vai ver e alguém já fez aquela piada ou alguém já teve aquela ideia. Mas você nem tinha consumido antes, sabe? É tipo, sei lá, você só teve a mesma ideia que aquela pessoa teve. E você achou que era uma ideia inédita. Mas e aí, o que tu pode fazer se não é? Pelo menos
tu fez do teu jeito. E esse fazer do teu jeito também é um ponto. Porque criatividade não é um superpoder. Temos sempre que ter isso em mente. Não é, eu sou uma pessoa criativa e eu estou aqui criando coisas na minha vida, não sei o quê. Não, você é criativo porque você é um ser humano. A criatividade, ela é uma das ferramentas que está disponível a todo e qualquer ser humano que caminha por sobre esta terra amaldiçoada e, ao mesmo tempo, abençoada. Tá ligado? Só que algumas pessoas tiveram, sei lá, mais oportunidade de desenvolver a criatividade delas ou têm mais consciência, mais domínio da criatividade enquanto ferramenta, sabem empregar ela um pouco melhor. Mas sei lá, não é um superpoder, é uma habilidade. Qualquer ser humano pode treinar essa habilidade e ficar bom nisso. E o que é essa habilidade? Não é uma coisa mística, não é eu estou criando coisas do nada. Criatividade é uma mistura de referências a partir de uma perspectiva específica. E essa perspectiva específica é a sua visão de mundo. Como você enxerga as coisas que acontecem no planeta Terra. Tá ligado? E a partir dessa noção, eu contei aquela anedotinha para chegar nesse ponto aqui, não no ponto de que eu estou frequentemente plagiando outros criadores e eu faço isso sem querer. Não, o negócio é que, sabendo que a criatividade é só uma ferramenta e uma forma de empregar a sua visão de mundo para fabricar mídias ou contar piadas para os seus amigos, sabendo de tudo isso, eu acredito que pode vir a ser interessante para uma pessoa que emprega a sua criatividade na criação de produtos midiáticos, que tal pessoa venha a ter um certo grau de deterioração mental. Tá ligado? A mente da pessoa às vezes precisa ser um pouco estragadinha. E, ok, existem várias formas de você estragar a sua mente. Você pode propositalmente estragar a sua mente cada vez mais, ou coisas podem ter acontecido com você ao longo da sua vida e tudo mais. E, pô, não é fácil você destruir a sua mente, sabe? Mas você ir desgastando ela aos pouquinhos acontece através de substâncias e tudo mais, numa escala pequena, assim, eu tô falando. E olha só, eu acho que isso pode ser interessante e eu acho que isso está acontecendo comigo um pouquinho. Bem devagarzinho, não tô aqui relatando nenhum problema com substâncias nem nada. Tô bem tranquilo na minha vida, tá tudo certo. Mas eu comecei a perceber que, não sei, parece que a minha memória tá um pouco pior, sabia? E isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque uma das coisas que é fundamental na minha personalidade é me importar com a memória das coisas, com a memória dos objetos, com a minha memória em relação a pessoas e objetos, e ser uma criatura nostálgica é algo que é muito integral da minha personalidade. Então, em certo nível, isso me preocupa um pouco. Mas esse pequeno nível de deterioração mental que eu acabei de descrever, eu acho que pode lhe conceder uma perspectiva diferente em relação ao mundo. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Mas aí talvez, né, essa pequena perda de memória, inclusive de eu não conseguir traçar se eu já. Se eu tô tendo aquela ideia ou se eu tô lembrando de alguma coisa que eu já consumi, talvez isso também seja uma consequência dessa deterioraçãozinha. Mas eu queria deixar muito claro que eu não quero de forma nenhuma nem associar a criatividade com o uso de substâncias, nem romantizar o uso de substâncias para tal deterioração mental. E contraponho tudo que eu acabei de dizer, dizendo que a absoluta e completa sobriedade também pode lhe fornecer uma perspectiva diferente em relação ao mundo. Porque tá todo mundo maluco ao teu redor. Se você sair na rua agora, tá absolutamente todo mundo maluco. Pelas mais variadas razões. E se você estiver fazendo na sua vida um esforço consciente para ficar o menos maluco possível, você com certeza vai ter também uma perspectiva interessante, uma ótica interessante pela qual você vai estar enxergando os acontecimentos e testemunhando eventos da vida, tá ligado? Então, qual é o meu conselho para pessoas que estão tentando ter maior consciência
da sua criatividade enquanto ferramenta da sua própria humanidade, meu conselho é: saia na rua com a certeza de que o mundo está repleto de coisas. E a todos nós foram dadas 3 tarefas: testemunhar, contemplar e compreender. Tá ligado? Outra coisa que emergiu no oceano do meu cérebro essa semana foi uma memória perdida de uma noite em que estávamos na praia, eu e meus 2 companheiros de crime, meus amigos Evaldo e Júlio, e a gente achou na frente de uma casa, no lixo assim, uma televisão quebrada. Uma televisão velha, assim, pequenininha, de tubo. E a gente pegou aquela TV e saiu andando pela rua, porque era uma noite, mais uma noite, né? Ébria, adolescente, onde a gente queria só beber e ficar conversando, falando besteira. Aí a gente saiu andando com aquela TV embaixo do braço e a gente não sabia direito o que a gente ia fazer com aquela TV. Provavelmente, sei lá, a gente ia até um terreno baldio, ia quebrar aquela TV, destruir ela de outras formas, bater nela, sabe? Coisas que jovens fazem bêbados. Cara, e eu lembro que a gente tava andando com aquela TV embaixo do braço, por uma das ruas de trás da praia, assim, quando de repente passa uma viatura da polícia. E a polícia chega do nosso lado, e o policial, ao avistar 3 jovens, e um deles carregando uma televisão de tubo pequena, o policial olha pra gente e fala: "O que vocês vão fazer com essa televisão? O que vocês estão fazendo na rua essas horas carregando uma porra de uma televisão?" E, cara, eu juro que essa interação aconteceu do jeito que eu vou descrever agora. Eu não lembro se porque o meu amigo Júlio estava carregando a TV ou porque ele decidiu falar, mas foi ele que tomou a palavra, tomou as rédeas da situação e respondeu exatamente assim pro policial. Abre aspas. "Então, seu policial, é que a gente tem um canal no YouTube onde nós destruímos coisas. E a gente achou essa TV no lixo e a gente tá indo até um terreno baldio pra destruir essa TV." Fecha aspas. A gente nunca teve um canal no YouTube sobre destruir coisas. E eu não sei por que diabos, por que demônios isso passou pela cabeça do meu amigo Júlio e por que ele achou que essa era a melhor resposta pra dar pra um policial que tava ali na nossa frente. E surpreendentemente, o policial acatou e aceitou essa resposta. Não sei se a preocupação dele era que a gente não tinha acabado de roubar aquela TV ou algo do tipo. Mas também a TV estava claramente a TV estava claramente quebrada. Então, né, não sei por que alguém roubaria uma TV quebrada. Uma TV de tubo ainda. Ninguém vai comprar peça de TV quebrada de tubo, velha. Então o policial absolutamente satisfeito com aquela resposta, mas ainda querendo impor algum tipo de autoridade, olhou pra gente e falou: "Beleza, mas só não vão fazer bagunça na rua aí, hein? Se eu achar alguma bagunça, alguma sujeira na rua, vai ficar feio pra vocês." Alguma coisa do gênero, assim. Com aquela marra de porco, sabe? E foram embora. Ruas afora. Brasil adentro. E eu não lembro exatamente o que a gente fez com aquela TV, mas eu suponho que nós tenhamos de fato levado ela até um terreno baldio, ficado bêbados e destruído aquela TV através de muitas porradas. O que eu lembro é que nessa mesma noite a gente teve a brilhante ideia de tentar fazer um coquetel Molotov.
Então nós pegamos algumas garrafas, um pano, e a gente não queria destruir nada com esse coquetel molotov. A gente não queria protestar contra nada, jogar na casa de ninguém, pelo amor de Deus. Não. A gente só queria ver se a gente conseguia fazer um coquetel molotov. E graças ao bom Deus, a gente não conseguiu. De jeito nenhum o negócio estourava e pegava fogo, sabe? E eu tenho certeza que é porque a gente tava usando um álcool de cozinha que não tinha uma porcentagem alta o suficiente de álcool. E é isso. Bom, se encerra aqui mais um episódio do Crônicas de Nada. Muito obrigado pela sua audição. Fico feliz que você tenha ouvido até o final e espero que você tenha aproveitado, ok? Um episódio um pouquinho mais curtinho hoje, mas postei episódio semana passada e postei hoje também. Vamos, portanto, focar no que é bom, ao invés de focar no que é ruim, com a lembrança eterna de que quando você aponta um dedo pra mim, você aponta 3 pra você? Hein? Bom, indique o programa para amigos que gostam de podcast, compartilhe nas suas redes sociais, se possível, e olha, provavelmente episódio que vem eu vou ter uma novidade pra contar pra vocês. Sério mesmo, do fundo do meu coração. Ah, é uma novidade bombástica? Não. É uma novidade que não sei. Eu acho que muda algumas coisas, mas talvez não muitas. Mas talvez muitas também. Mas não é nenhuma novidade bombástica. O que seria uma novidade bombástica seria tipo, sei lá, o Papa morreu. O Messi foi contratado pelo Fluminense. Sabe? Então, não sei, não precisa ficar ansioso. Ou fique ansioso também. E semana que vem você descobre se valeu a pena ou não. Combinado? Mas de qualquer forma é isso. Indica o programa aí pra amigos. Se você estiver ouvindo no celular de bobeira aí, pô, posta o episódio nos seus stories do Instagram, de repente, com a seguinte frase, abre aspas. Caramba, esse é o melhor programa do Spotify desde que a Laurinha Lero se aposentou. Fecha aspas. Ó, estão ouvindo a Princesa Carolina miando? Não precisa nem acreditar nessas palavras. Só vai, num ímpeto assim, sabe? Um beijo a todos. Vou ficando por aqui porque tá chegando a hora de dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.